Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Raquel. E todo o trabalhão, obrigada por todo o trabalho que você tem. Eu nem sei como é trabalhoso organizar os eventos. Obrigada a vocês, que são poucos, mas pelo menos há alguma plateia. E vieram antes do horário do almoço, né? Vieram mais rapidamente. E assim. Quando a Raquel me convidou, e o professor também me convidou para vir apresentar a palestra, eu perguntei se os meus alunos poderiam vir, né? O Breno veio ontem, ele é meu aluno da graduação, mas ele faz parte do nosso grupo de pesquisa. E o Vitor também, nós combinamos dele vir hoje. E o Vitor também é meu doutorando, ele faz doutorado na UFRJ, faz um doutorado na UERJ, eu vim agora da UFRJ, mas não, da UERJ, e faz parte também do laboratório. O nosso laboratório se chama LAFEP, que é Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Existencial. Então, todo o viés pelo qual a gente interpreta o suicídio é pelo viés fenomenológico existencial. A tese de doutorado do Vitor também é em suicídio, né? E ele faz uma belíssima discussão, né? Que aproxima, discute a questão do sonho, a questão da literatura, Dostoiévski, enfim, e aí psicologia. E uma interrupção muito bonita também. Mas não é disso que nós vamos falar hoje, né? A nossa proposta hoje, segundo nos foi pedido, né? Era que nós falássemos do núcleo de atendimento clínico. Há pessoas que pensam em suicídio, hoje há situações de suicídio, o núcleo cresceu bastante, ampliou bastante as suas atividades laborais. E esse núcleo, ele começa basicamente em 2016, embora desde 2008 a UERJ venha se preocupando com a questão do suicídio no interior da universidade, né? Em 2008, já preocupados com o número de suicídios, com a frequência com que os suicídios aconteciam na universidade, a reitoria criou um projeto de extensão chamado UERJ pela Vida. O UERJ pela Vida tem como objetivo, até hoje, pensar nessas questões de suicídio, promover eventos, dar base para que outros projetos possam acontecer na mesma linha de tema, né? Cada um, por exemplo, o nosso é em fenomenologia, mas a Vanessa Leme, que também trabalha na UERJ pela Vida, ela trabalha com abordagem comportamental. Então, na verdade, a UERJ pela Vida, ela é um grande projeto que abriga todas as perspectivas que quiserem criar projetos, sempre visando a prevenção do suicídio, né? Bom, então vamos lá começar, né? Falando da pesquisa e do NAC, que é o Núcleo de Atendimento Clínico a Situações de Suicídio. Nós somos psicólogos e todo o trabalho que a gente faz tem como base a psicologia, né? E mais especificamente a psicologia clínica. E mais especificamente ainda a psicologia clínica nas bases fenomenológicas existenciais. Então, o nosso projeto de pesquisa começa, como eu disse para vocês, em 2016, e ele começa com o apoio do CNPq. O CNPq, a gente encaminha um projeto, o CNPq aprova o projeto e ele vem sendo desenvolvido com o apoio do CNPq para um núcleo de atendimento clínico individual, que acontece na própria UERJ, né? Depois, então, a gente faz um outro projeto, também pelo CNPq, que é para atendimento ao entorno. E agora, por fim, a gente fez um projeto para cientistas do nosso estado, da FATERJ,
E a proposta agora é a gente fazer esse núcleo de atendimento, mas indo às escolas, né? Então tem todo um desenvolvimento que a gente vai falar para vocês. Bom, mas como é que começa então o nosso estudo, né? Bom, o que motiva o nosso estudo, que faz que a gente deu o pontapé inicial a esse estudo, foi o fato de haver suicídios lá no interior da UERJ, e a gente saber que 70% dos suicídios são cometidos pela comunidade interna e 30% pela comunidade externa. Então, isso faz com que a gente, independente de ser interno e externo, mas uma vez tendo grande número da comunidade interna, a gente resolve, então, criar núcleos de atendimento. Então, nós temos a UERJ pela Vida, que naquele momento tem também um núcleo de assistência ao estudante. Então, as situações de suicídio vão para lá, e para uma triagem inicial, para uma entrevista inicial, e as pessoas que traziam questões com suicídio eram encaminhadas para o NAC, o Núcleo de Assistência de Atendimento Clínico em geral. O que acontece? Nós percebemos logo de início, quando o NACE e quando outros seguranças iam junto, iam ter uma pessoa que estava tentando suicídio, que já estava na rampa, que já estava prestes a se jogar, nós percebemos que havia um certo desespero. Todo movimento para tirar a pessoa daquela situação, ele vinha rodeado de desespero, de ansiedade. Era uma ação meio conturbada. Um falava uma coisa, outro falava outra coisa, sabe? E a confusão se armava. E a gente percebe logo instantaneamente que não era uma condução que a gente achasse que era bonita. Nós pensamos que nós precisávamos pensar numa ação, no mínimo, mais tranquila, né? Então, a gente precisava tematizar várias questões. A primeira ideia que nós tivemos é que nós tínhamos que ter pessoas preparadas para poder fazer esse tipo de atendimento. Embora a gente na psicologia diga, qualquer um que faça psicologia, qualquer um que tenha experiência clínica pode fazer esse tipo de atendimento, eu não estou dizendo que não possa fazer, mas o que nós concluímos naquele momento é que nós tínhamos que nos preparar para fazer. Isso aparece logo no início da pesquisa, quando há alguém nessa situação que as pessoas, logo o grupo da psicologia, não quer ir, ou fica um tentando fazer que o outro fosse, né? Isso mostra para a gente que era importante ter um grupo que estudasse o tema, que se preparasse para esse tipo de atendimento, porque aí não haveria mais jogo de empurra, né? Aquele núcleo estava preparado para fazer esse tipo de coisa. Bom, para fazer então o preparo dos alunos, para fazer a pesquisa é essa que no primeiro momento, realizada por alunos da graduação, mestrandos, doutorandos e voluntários, saiu nesse livro, né? Mas agora estamos fazendo o segundo livro que trata desse tema. Esse aqui é o primeiro momento da pesquisa e todos escrevem um capítulo, todos da equipe. Bom, o que acontece? Então, tem um capítulo do Vitor, tem um capítulo meu, tem um capítulo da minha e de alguns alunos da graduação. Nós, para poder, então, tanto preparar os alunos para esse atendimento, a equipe, né? Como para fazer a pesquisa, a gente toma como base o método fenomenológico hermenêutico. Esse método, ele consiste em 3 etapas fundamentais. A primeira etapa é a de reconstrução, a segunda etapa é da destruição fenomenológica e a terceira etapa é da construção fenomenológica. Na etapa da reconstrução, a gente pega todos os artigos científicos publicados entre 2012 a 2015 para poder saber o que é ciência, ou seja, o que os cientistas estão falando do tema. Então, a gente consulta em base de dados,
artigos, ler os manuais também da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, etc. e tal, e a gente constrói o que se pensa sobre o suicídio. Então, o que é o suicídio, qual o perfil do suicida, o que se refere ao potencial suicida, e a prevenção. E, a princípio, quando a gente fala de método, parece algo complicado, né? Parece algo assim que a gente vai ter que explicar muito, mas na fenomenologia é algo assim um pouco mais simples, né? O que é essa etapa de reconstrução? Basicamente entender qual é o discurso comum, o que é que se diz sobre suicídio, né? E quando a gente fala de suicídio, a primeira questão que se coloca é, bom, o que é suicídio, né? A gente tem uma resposta aí que é a resposta enciclopédica, né? Que suicídio é um ato deliberado de violência contra si mesmo que resulta em morte. E aí parece que a gente tem esclarecido o que é suicídio, mas ao mesmo tempo várias outras perguntas surgem, né? O que é esse ato deliberado? O que é essa violência contra si mesmo? O que é essa deliberação que visa a morte, né? E dentro disso a gente tem a construção de diversos discursos científicos, né? Que vão, por exemplo, dizer que há um perfil suicida, então que haveriam características que definem quem é que vai cometer mais ou menos o suicídio. E uma coisa que a gente foi se dando conta é que, embora estatisticamente isso seja representativo, na nossa prática isso não se confirmava. Como assim? Você vai lembrar de um caso que uma pessoa procurou ajuda, foi liberada, né? Não se constatou esse risco e logo depois ela cometeu o suicídio, né? Então, quando a gente trabalha com situações singulares, né? A gente precisa deixar um pouco de lado essa construção, essa generalidade e tentar prestar atenção no que de fato a pessoa está tentando dizer, né? No que ela está querendo comunicar. Então a nossa prática visava muito isso, né? Toda a nossa pesquisa passa por isso. Mas essa etapa de reconstrução era importante para a gente ver o que se dizia sobre isso, né? E a etapa seguinte de destruição é justamente questionar tudo isso, né? Então, nós pegamos todos esses elementos da construção, como a definição do suicídio, né? O percentual, por exemplo, outra coisa que se diz, então, que faz parte da construção, é que 90% dos casos de suicídio tem como base, tem como causa, um problema patológico, uma doença mental, né? Isso já foi derrubado, já se sabe que não é bem isso, mas no momento, em 2015, 2016, 2017, que nós estávamos estudando isso, essa ideia era muito forte. E isso, de alguma forma, colocava o suicídio com fundamentos biológicos. Se a questão é de uma doença, então a causa do suicídio ela é posicionada no biológico. E a gente começa a consultar e a pesquisar sobre isso. Outra questão que aparece muito nos artigos também é a questão social. Então, a posição era de que muitos casos de suicídio, né, como a gente viu algumas pesquisas atuais que já foram derrubadas nesse último documento que a gente recebeu, por exemplo, que negros cometiam mais suicídio, homens negros cometiam mais suicídio do que homens brancos. Algumas informações, a situação econômica do país, né? Então, meio que colocando a questão no social, no político, no econômico, e colocando como causas do suicídio. Então, na base da construção é isso que vai prevalecendo, né? Os percentuais estatísticos, a faixa etária em que ocorrem mais suicídios, que também já caiu por terra, os países europeus há mais índice maior do que os outros países, também já caiu por terra. Então, todas essas estatísticas, elas não se confirmavam. Foi aí que nós passamos para a segunda etapa. E também, as situações, nisso nós já estávamos fazendo atendimentos clínicos, e essas situações também não se confirmavam nos atendimentos que a gente fazia, né? E nas situações que nós, de alguma forma, socorríamos. E isso não foi se confirmando. Bom,
Bom, ao mesmo tempo, então, a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa em que a gente vai destruir fenomenologicamente essas verdades estabelecidas. Hoje, a gente pega alguns artigos, inclusive esse último manual do Ministério da Saúde, que eles já estão questionando umas verdades que eles estabeleceram em 2015, 2016, 2017, e eles já começam a questionar, né? Como não é bem assim. Então, a ideia, mesmo que seja estatística, confirma, não é bem assim. E nós já estávamos vendo que não era bem assim. Ou seja, nós vimos que essa questão do perfil suicida, dos fatores de risco, ele não era bem assim como os manuais colocam, né? Existe um psiquiatra, Bertolotti, que ele já critica os fatores de risco. Ele é psiquiatra. Então ele diz que os fatores de risco, a ideia de potencial suicida, e ele diz assim, os percentuais estatísticos, eles não ajudam muito, né? Eu iria até mais distante, diria, muitas vezes eles atrapalham, porque o Vitor colocou, né, foi um rapaz de 19 anos, dizendo que ia cometer suicídio. Mas existem alguns critérios dentro do perfil suicida. Primeiro, ele não estava dentro da faixa etária. Ele tinha 18, a faixa etária era 19. Segundo, outro elemento, outra característica que faz parte desse perfil é que more sozinho, né? Ele morava com a família. Que seja solteiro, então ele era solteiro, então ele tinha um fator de risco. Que sofra bullying ou solidão, isolamento, nada disso, ele tinha grupo de amigos, enfim. Mas tinha terminado um relacionamento amoroso. A pessoa que o atende entende que isso é coisa da idade. Com 19 anos, a gente tem mesmo dificuldades nos relacionamentos, os relacionamentos acabam, a dificuldade acaba. Em qualquer idade pode acabar. Mas, enfim, com 18 anos, isso acontece com mais frequência, enfim. Aí ele diz assim, a pessoa que avalia faz os fatores de risco e para considerar a pessoa como em risco de suicídio, tem que haver 5 sinais. Ele não tinha 5 sinais. E foi dispensado. Ele foi dispensado e se jogou. Então, a gente foi se dando conta que era perigoso ficar preso ao perfil, confiar cegamente naqueles dados quantitativos. É claro que nós, como psicólogos clínicos, sabemos que a escuta é muito mais importante do que qualquer perfil numérico. E nós, como psicólogos clínicos, sabemos que perfil, fatores, sempre obscurece a visão. Porque o que está em jogo você não pode ver, porque você vê a partir das lentes que filtram a experiência que está em jogo da outra pessoa. Então, nós fomos nos dando conta, ao mesmo tempo, pessoas que tinham fatores de risco e que elas eram encaminhadas para o hospital psiquiátrico, porque elas apresentavam os fatores de risco. Chegaram no hospital, ela ficava muito revoltada, porque não via razão para ela estar internada, mas como elas eram categorizadas como potenciais, como alguém que tem um potencial suicida, logo a gente tentava, nós não, né, mas o grupo tentava controlar, né, antecipar, e um controle que não permitisse que a pessoa cometesse suicídio. Foi aí que a gente começa a destruir fenomenologicamente, quer dizer, não é destruir à toa, mas a partir de um trabalho de reduções sucessivas, a gente foi vendo que era preciso ver para além dos potenciais, dos percentuais estatísticos, para além de qualquer perfil, para além de qualquer potencial. Mesmo porque, também dizem as estatísticas, eu desconfio sempre, que 90%, não sei se é 90%, mas um percentual grande de situações de suicídio se dão por impulso. Então, o impulso não tem como você prever, não tem como você traçar perfil, né? A pessoa está ali bem com você e tal, ela sai, fica com raiva de uma situação, fica revoltada, né? E se joga. 90% dos suicídios por
fenestração, quer dizer, se lançar, né? Então, a gente foi vendo que não dava para ter perfil. Por outro lado, a questão de dizer que tem um perfil, que tem um potencial, e que as pessoas próximas teriam que ter observado aquilo, faz com que as pessoas próximas se sintam muito culpadas. Então traz mais uma questão, porque elas dizem por que elas não viram aquele perfil, por que elas não perceberam. Foi o caso que nós tivemos lá com a Clarice. Quer falar um pouquinho? Só antes de entrar no caso em questão, acho que o que fica muito claro, né, o que se coloca para a gente, é a complexidade em torno da temática do suicídio, né? Que é um ato assim muito indeterminado, muito imprevisível e que impõe para a gente assim uma certa atitude. Se a gente tenta elaborar uma teoria que dê conta, que preveja a situação, consiga antecipar, a gente vai falhar. Estatisticamente, a gente vai falhar. E a elaboração dessas teorias acaba resultando num desespero maior ainda. Então, assim, disso tudo resulta que quem trabalha com essa questão precisa ter uma atitude um pouco mais humilde, eu costumo dizer, assim, de não achar que é muito potente, que consegue dar conta, que vai evitar a qualquer custo, porque fatalmente isso não vai se confirmar, né? E o que nessa situação chamou a atenção foi isso, né? Uma menina alegre, que não dava nenhum sinal, que ninguém antecipou de maneira nenhuma que poderia ocorrer. Um dia, de súbito, sai da sua sala, se joga do 11º andar e aí acaba com a sua vida, né? Nessa tentativa de dar conta do que aconteceu, o que emergiu foi a culpa, né? Como é que eu não vi? Como é que eu não previ? Como é que eu não pude perceber? Não pude perceber porque não se podia perceber mesmo, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente trabalhou foi essa culpa, né? Uma culpa dos amigos, uma culpa dos professores, né? Dos funcionários. Então, assim, todo mundo estava muito mobilizado, né? Muito tocado e completamente desesperado com a situação, né? O que se coloca é isso, assim. Bom, se ela, que não dava nenhum sinal, cometeu, o que pode ser, então? Como é que vai ser daqui para frente? Né? Como é que eu vou lidar com esse monte de gente aqui que está ao meu redor e que pode, assim, de súbito, de um momento para o outro, fazer a mesma coisa, né? Como é que eu dou conta disso? E essa situação, bom, quando nós somos chamados a trabalhar em grupo, essa situação a gente trabalha no sentido de poder cauterizar a culpa, né? Agora, de onde a culpa aparece? Como eu disse para vocês, a própria ciência e o próprio senso comum contribuem para que a culpa se instaure, porque a gente diz que tem um perfil, e era isso que os amigos da Clarice diziam. Por exemplo, ela de letras, ela deu estudos de letras, e ela gostava muito de poesias, de contos que versavam sobre a morte. Bom, depois que passa, isso eu deixo muito claro, depois que passa é muito fácil estabelecer as causas, porque já passou, agora eu vou, procuro, e qualquer coisa pode ser. Pela retrospectiva, a causa, ela acaba sendo óbvia. Pode ser o que você quiser. É o que você quiser, né? E aí elas começaram a falar que, como ela escrevia sobre morte, né, que ela gostava de poemas, de poesia sobre morte, que ela já estava dando indícios, né? Uma coisa que eu desconstruo com a minha própria experiência. Eu sempre gostei muito da temática da morte, não foi à toa que eu fui para a perspectiva existencial, e nunca nem tentei, nem pensei. Se eu puder, eu vou viver até mais 60 anos, vou até 120. Isso não aparece no meu campo de possibilidades. Isso não quer dizer que no impulso eu não possa cometer. E foi o que o Vitor falou. Isso, ao mesmo tempo que deixou os amigos culpados, deixou todo o corpo lá do departamento dela, os coordenadores, os técnicos administrativos, desesperados. Porque se a Clarice havia cometido suicídio, qualquer um poderia cometer. Porque ela era uma menina carismática. A aula, no momento em que ela saiu, era do orientador dela, da orientadora, quer dizer,
a gente tem uma afinidade muito grande com o orientador, né? Essa orientadora dela ficou extremamente mal, muito ressentida, como é que ela fez isso comigo? Então, ressentimento, culpa, raiva, revolta, medo de cometer o ato. Muitos ficavam assim, eu também tenho vontade, eu passo aqui por um corredor, né, que liga o lado lá, os blocos, tá? O bloco B, e eu sinto também vontade de me jogar. Então isso aparece no relato das pessoas, e as pessoas com medo de se jogarem também, né? Medo do medo, isso aí. Então a situação foi aparecendo para a gente de outra forma, não da forma como nós havíamos estudado no momento da reconstrução. Foi aí que nós fomos destruindo essas verdades postuladas e a gente viu que a situação era muito mais difícil do que a gente imaginava a princípio, né? E essa situação se mostrava difícil em várias situações, né? Como, por exemplo, aquela que a gente entendeu que estava se jogando, aquela moça, que ela estava se jogando. Você está com uma pessoa ali que ela está viva, uma moça de 19 anos também, né? Ela está viva, ela está ali falando com você. Mas você sabe que no segundo seguinte ela já se jogou. E você está ali com ela, né? Isso vai mostrando como, para você poder fazer esse tipo de atendimento e poder assistir, porque você sabe que pode assistir. Não, o que você vai falar não é o que vai tirar a menina dali. Né? Eu diria que não é o que, mas é o como. É o fato de você estar lá. Essa moça mesmo, num dado momento, a posição para atendimento é ruim, né? Porque no caso dela, também, tem que ser deitada no chão, mesmo porque os bombeiros já estão lá arrumando o esquema para poderem pegar a menina caso ela se jogue. E você, eu digo para ela, num dado momento que eu estou naquela posição, ela dando cansaço, e ela diz, pode ir embora, eu também não quero mais falar com você. Né? Então, quer dizer, tem toda uma situação delicada, né? E você tem que ter a resposta no momento, mas uma resposta que não possa tratá-la como, que não a trate como coitada, nem como frágil. Aliás, ali eu estava mais frágil do que ela, porque eu dependia do que ela ia fazer, né? Mas ela não dependia em nada de mim. Então, não, sem dar esse tratamento, eu disse para ela que do mesmo jeito que eu queria que ela saísse dali, e ela resolvera não sair, eu também não ia sair dali, porque enquanto ela estivesse, eu ficaria também. Eu resolvi ficar, do mesmo jeito que ela resolveu ficar. Então, são situações assim que exigem um preparo, né? Um preparo para você estar na situação, sabendo que a qualquer momento aquilo pode se concretizar. Não é isso? Inclusive foi o que o bombeiro te falou, né? Que mesmo a ação dele, né, uma ação mais incisiva, de um resgate de rapel, também poderia dar errado. Se a ação do bombeiro pode dar errado, o que dirá a nossa, né? Que se pauta pela conversa, né? Pela palavra. E o que se pode fazer, então, já que a gente não trabalha com base nesses perfis, já que tudo isso, de alguma maneira, falha, o que a gente pode fazer é estar pronto para ouvir, né? Estar pronto para ouvir quando o outro quiser falar também. E quem se cala, né? Quem não busca ajuda nenhuma, quem não dá essa oportunidade, sim, talvez não se possa fazer muito mesmo. E nas duas situações, se a gente tenta verificar ali quais são os sinais que poderiam impedir e antecipar, a gente vai criando uma lista imensa, né? Uma gostava de morte, a outra teve uma desavença com o pai, o outro brigou com a namorada. Se a gente for listando tudo, né, e se a gente for resumir, a gente vai chegar assim, uma categoria bem geral que é estar vivo, né? Se você está vivo, você pode morrer, inclusive pelas próprias mãos. Então, assim, o que a gente tem que estar pronto para fazer é estar disposto a ouvir, né? Estar disposto a ouvir o que o outro quiser falar, né? Inclusive ser mal criado e dizer que não queria estar ali contigo, né? A ideia de fragilidade, ela cai por terra também, né?
hoje, antes de vir para cá, eu fui fazer uma palestra na UFRJ, e a pessoa dizia, que falou antes de mim, que uma das características do suicida é a fragilidade. E eu até me vontade de falar assim, me apresenta, porque até hoje eu não vi ninguém frágil, né? Todos que a gente atendeu, né? Então, é esse caso dessa menina, que inclusive o que ela dizia, ela fez várias questões assim, ela mentiu o nome, ela disse que se chamava Ana, mesmo meu nome. Bom, mas ela contou, e parece que isso foi verdade, porque o nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre ele todo, mas consistiu em várias etapas, então a gente está ali conversando com aí a gente pergunta assim, mas o que aconteceu que você decidiu não viver mais, né? E embora ela tivesse vivido, ela estava decidindo viver. E ela diz que ela estava muito contrariada porque o pai resolvera mudar para a Espanha. Os pais eram separados e ela não aceitava, em hipótese alguma, que o pai não morasse mais aqui. Isso não está no perfil, isso não está nos fatores de risco, né? E o que ela estava dizendo é que ela não suportava ser contrariada. E ela mostra isso o tempo todo ali na relação comigo, ela se mostra desafiadora, ela me desafiava o tempo todo, né? O que não condiz com uma personalidade frágil. O que aconteceu nessa situação é que num dado momento ela põe as pernas para o lado de fora e se joga para frente. E aí eu faço o sinal para o bombeiro. Eu acho que não fui eu, foi Deus. Porque foi uma ação muito rápida, né? E eu fiz o sinal para o bombeiro e ela tinha dito que se os bombeiros aparecessem ali, ela se jogava, né? E eu sabia que se ela visse os bombeiros, ela podia se jogar, ela não podia ver os bombeiros, por isso que eu fiquei deitada, porque se ela olhasse para cima, então a mureta, se eu ficasse aqui, ela ia olhar para cima, ela ia ver os bombeiros. Aí eu fiquei deitada no chão, a cabeça para a parte mais baixa, para ela ficar olhando para baixo, e na hora que ela tem esse movimento, os bombeiros fazem um rapel, né? E pegam a menina. Só que o bombeiro já tinha avisado, como o Vitor falou, que ele preferia que a gente tirasse pela conversa, porque era uma operação de risco. Era risco para a menina e risco para o bombeiro, né? Não deu para você ver porque você estava deitada nessa situação, mas o que me chamou muito a atenção foi a reação das outras pessoas que estavam no andar, de professores, de funcionários, de quem estava ali em volta tentando dar uma ajuda, de quem estava, né, tentando fazer alguma coisa, mas que não podia fazer muito porque se chegasse perto podia inclusive assustá-la, né, e ela se jogar. Assim que o bombeiro correu, né, tinham dois, um no andar e o outro de rapel. No momento que o bombeiro correu para pegar ela pelo andar e que o outro fez a abordagem frontal pelo rapel, todo mundo virou a cara, né? Foi aquele, não sei o que aconteceu, será que ela caiu, não caiu? E isso mostra assim um desespero de que o pior possa ter acontecido. E assim, embora não seja um perfil, embora não seja nenhuma teoria, algo que a gente vem percebendo nesses atendimentos, né, é que o que se mostra é um certo desespero também de quem busca isso, né? E aí a gente precisa entender o que é desespero, né? Desespero, os termos que Kierkegaard coloca, né? Assim, desespero é querer aquilo que não pode ser, aquilo que não tem condição, aquilo que a vida não é. Então, assim, nesse caso, tanto a menina que não queria aceitar que o pai iria viajar, quanto as pessoas no andar que viraram a cara não queriam aceitar o que pode ser, né? O que a vida de fato é. Então essa foi uma situação, né? Uma situação assim emblemática que nos marcou, acho que a gente não esquece mais pro restante da nossa vida. Mas há outras situações que... primeiro vocês pensem no que nós temos aqui, um pano de fundo do que a gente está falando. É preciso que você se prepare para fazer esse tipo de tarefa, tá? Você tem que não desesperar, então você tem que saber que o que você quer não tem soberania nenhuma, porque
a gente quer é que a pessoa não se jogue. Mas o que a gente quer não tem soberania nenhuma e a pessoa pode se jogar a qualquer momento. E você tem que estar preparada para poder ser espectadora da situação, né? Mas outra situação de outra menina que veio, as amigas pegaram uma força e levaram na minha sala para ser atendida. Aí depois você pode falar também do teu, nessa situação, da pessoa que você atendeu, que você estava atendendo na hora que isso acontecia. Que é bacana, é bacana. Então essa moça foi, né, ela levou lá e a gente conversa, a sessão não é de 50 minutos, é do tempo que for necessário. E aí a gente conversa e eu tento acompanhar, trazer questões. E num dado momento ela diz que ela quer morrer, porque ela estava acabando o curso e ela queria fazer residência, mas a residência era um curso difícil, todas as amigas estavam fazendo preparatório, aquelas amigas que tiraram ela já da rampa, e que os pais tinham dito para ela, tinha recebido o telefonema dos pais, dizendo que infelizmente eles não conseguiram dinheiro para fazer, para que ela fizesse o curso, por isso ela queria morrer. Então, outra vez o que a gente tem é esse desespero, esse descompasso entre o que se quer e o que se pode, né? E isso acontece com muita frequência. Olha só, não é só isso, mas nós vemos lá no ERJ, nos nossos atendimentos, que isso acontece com muita frequência. Eu atendi um rapaz na rampa no início de agosto, logo no início das aulas, que ele já estava para se jogar e os dois técnicos administrativos ficaram segurando ele, segurando não é segurando fisicamente, que é perigoso, mas conversando com ele. E quando ele vem, aí eu fui lá, consegui tirar esse, foi ótimo, eu falei que eu estava cansada, pra caramba, naquela posição cansada, se ele não queria ir para minha sala comigo, e ele disse que não quer. Então foi um caso bem sucedido. Ele sai e a gente vai para minha sala. E aí o que ele alerta outra vez é que ele estava fazendo seleção para o mestrado, estava marcada a entrevista dele naquele dia, e ele sabia que não ia ser aprovado, porque ele já tinha sido reprovado em várias seleções na entrevista. E aí a gente começa, quando traz um monte de questões que eu vou trabalhando clinicamente, destruindo as verdades dele. Porque basicamente o que a gente faz é destruir tranquilamente, né? Com escuta atenta, sem bater boca, mas e aos poucos, na arte do bem perguntar, pacientemente, deixando com que as coisas aparecessem para ele. Por exemplo, ele diz isso, né? E eu pergunto assim, mas o que acontece na entrevista você é reprovado, né? Porque se ele faz as provas é aprovado, na entrevista ele é reprovado, alguma coisa acontece. Aí ele diz, em um dado momento, assim, o jeito que eu me visto, o piercing que eu uso, as tatuagens que eu uso. Aí eu falei, você já sabe então que isso te reprova? Eu acho que é isso. Mas você está vindo para a entrevista exatamente desse jeito, né? O que acontece? Né? Que você não quer ser aprovado, até acredita que é isso que te reprove, mas você continua vindo desse jeito e diz, eu tenho que ser aceito do jeito que eu sou, né? E aí a gente começa a trabalhar esse querer ser aceito, e ele diz em um dado momento que ele se sentia muito solitário, que ninguém ligava para ele. Bom, eu vou esticando a conversa, porque a arte da clínica é a arte da paciência, e num dado momento ele diz que a mãe se preocupa muito com ele. Quando ele diz que a mãe se preocupa com ele, eu me demoro nessa conversa, mas se preocupa como? Né? O que acontece? E quando ele vai se alongando, ele vai mostrando assim, que ligação afetiva ele é forte, a mãe tem com ele e tem com ele, com a mãe. Aí eu volto assim, interessante, que eu havia entendido que você era muito sozinho. Ele ri, né? Quando ele ri, ele já se afasta do problema. E a questão mais interessante, né? Nós ficamos conversando umas 2 horas e meia, e aí eu digo para ele assim, bom, agora, ele disse, bom, vou para a entrevista. Eu disse, eu vou com você, porque eu errei, não, que a gente, mas eu fiquei preocupada, mas eu vou com você. Eu estava no 10º andar, ele ia descer para o 4º. Aí ele disse assim, não quero que você vá comigo. Ele falou assim, se você for comigo, vai parecer lá para a pessoa que vai fazer a entrevista, que
que eu vou com você para que eu seja aprovado. Eu não quero ir com você. É claro que eu aceitei e fiquei preocupada. Eu disse, meu Deus do céu, daqui a pouco sai pela segurança, houve algum suicídio. Né? Mas aí depois eu liguei para o setor dele e ele foi para a entrevista. O que eu estou mostrando assim, como é que uma escuta atenta, você demorar com a pessoa, é o principal fator de prevenção. Né? Então a gente fala de um monte de tipos de prevenção, a gente pode se esticar um pouquinho, mas o que a gente defende que a única prevenção é aquela que não antecipa, é aquela que em situação se deixa na situação, sustentando a possibilidade de que outras possibilidades possam aparecer. Mas o Vitor, no momento que a moça lá que estava se jogando, estava atendendo uma pessoa com suicídio, que a questão do suicídio é legal ouvir o que aconteceu. E aí eu vou precisar fazer uma pequena digressão aqui, contextualizar a situação. Né? Mas 2 ou 3 semanas antes, eu tinha sido procurado pelo NASCE para atender uma pessoa que tinha ido até o serviço deles, um rapaz, e aí eu já imaginava que fosse uma questão relacionada a suicídio, porque é o que vem para a gente, né? Estava antecipando e tal, fui atender, mas ao atender é preciso perguntar, né? E aí perguntei, bom, qual é a questão? O que te traz aqui? E aí o rapaz respondeu assim, de imediato, né? Eu estou pensando em suicídio, né? Estou pensando nisso. Ele foi muito franco, assim, muito direto. E aí eu fui perguntando, bom, mas e aí? Por que você está pensando nisso? O que você está pensando? E aí ele foi contando um pouco da história dele. E aí o que foi se mostrando foi que ele tinha, sei lá, todos os sinais. Era um jovem, chegou com um humor mais melancólico, né? Uma fala arrastada, triste, tinha reprovado em diversas matérias, não tem nenhum dos pais, a mãe morreu no parto, o pai cometeu suicídio quando era adolescente, uma irmã tinha depressão, outro irmão tinha diagnóstico de TDAH, enfim, todo um histórico familiar de doença mental, o que geneticamente pode dizer alguma coisa. E aí, bom, se eu fosse listar as características, né, os sinais, eu encaminharia para internação, porque seria certo que ele iria cometer suicídio como ele estava planejando. Mas eu decido conversar um pouco mais com ele. E uma questão que interessava muito a ele falar era de como tinha sido o suicídio do pai dele, né? E o que aparece é uma certa culpa, né? De achar que, de repente, uma briga, algo que ele poderia ter dito, teria levado o pai a cometer suicídio. E a gente vai trabalhando isso. E aí eu tenho que tomar uma decisão, né? O que eu faço? Eu mando para internação, eu deixo ir para casa e marco a sessão seguinte. E aí é difícil explicar, né? Porque na hora você tem que tomar uma decisão e como você toma essa decisão diz muito do momento, né? Mas eu decidi confiar, decidi correr esse risco, né? Porque era um risco, poderia acontecer. E aí marco a sessão para a semana seguinte. E aí fico aguardando uma semana, meio apreensivo, a pessoa chega e a gente vai dando continuidade, né? Até que na segunda, terceira semana, que é o dia em que acontece isso, eu estou aguardando para atendimento e aí estava apertado para ir ao banheiro, fui ao banheiro. Na saída, encontro com o rapaz no corredor, de onde a gente costuma atender. E aí eu aceno para ele, tal, cumprimento, e ele não me cumprimenta de volta. Ele já responde algo que eu não entendi muito bem na hora. Ele fala, tem uma menina no 12. Eu ouço aquilo, eu fico meio sem entender. Tem uma menina no 12, eu faço uma cara assim de que não entendi. E aí ele responde, ele repete, tem uma menina no 12. Aí a ficha cai, né? Eu imaginei toda a cena, falei, bom, e aí, o que eu faço agora, né? Essa pessoa que chegou até aqui falando de suicídio, se depara com outra situação de suicídio, e o que eu faço, né? Aí tinha um colega próximo ali naquele momento, eu falei, olha, você pode ficar aqui com ele, eu vou lá ver o que está acontecendo. E aí fui ver o que estava acontecendo, cheguei no hall principal, onde tem as rampas da UERJ, olho para o lado e aí está a menina no parapeito.
E aí eu vou tentando me aproximar, chego até um ponto que já está fechado, a segurança já não estava deixando mais ninguém se aproximar, e ele fala, não, Ana Feijó já está lá. Eu falei, bom, pelo menos alguém já está dando conta da situação. Mas aí eu tento ajudar de alguma maneira, vou por outro caminho, chego lá e logo depois, uns 2 minutos depois, já acontece essa cena que eu relatei, da abordagem dos bombeiros, e todo mundo meio desesperado, sem saber o que fazer. E aí, enfim, já tinha um monte de gente lá, vi que já tinham dado conta da situação, falei, bom, tem que voltar agora para atender essa pessoa, né? E aí na volta eu já fiquei assim, bom, como é que vai ser? O que ela vai falar? Uma pessoa que chega com um relato de pensamento sobre suicídio, né? Que a gente pode encarar com uma certa ideação, e se depara com a situação de suicídio, como é que isso vai ser para ela? Que memórias isso vai trazer? E aí entro lá, né, sento na frente do rapaz e ele pergunta, e aí, como é que você está? Que era assim, a pergunta que me veio à mente, né? E aí ele respira fundo assim, e aí responde, não, tá tudo bem comigo. E aí eu já tenho o primeiro choque, né? Como assim tá tudo bem? E aí ele vai falando, bom, sabe o que é? É que nessas 2, 3 semanas em que eu estou conversando contigo, eu tive a oportunidade de conversar com a minha família, tive a oportunidade de conversar com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha avó, e aí eu pude perceber assim, que o suicídio do meu pai não foi uma coisa boa, não foi bom para eles, não trouxe nada de bom. E eu que via no meu suicídio uma solução, pude pensar que de repente isso não é tanto uma solução, pode causar uma dor nas pessoas que ficam. E foi isso que fez, que gerou uma mudança de perspectiva. E aí o que eu estou falando de humildade, de reconhecer também que o que eu fiz não foi muito, eu não operei uma mudança nessa pessoa, né? Não foi a partir da minha atuação que se pôde reconfigurar alguma coisa. O que eu fiz não foi nada, e ao mesmo tempo foi tudo, né? Foi tudo porque foi o tempo que precisava ser dado para ela, para essa pessoa, poder repensar a vida, poder encarar de uma outra maneira, que é algo também que a gente não tem controle nenhum, né? Que é algo que a gente só pode aguardar e acompanhar, e é isso que a gente tem para fazer. Interessante, que isso está acontecendo ao mesmo tempo, então vocês veem que a gente tem que estar bem afinado, né, para poder desenvolver esse trabalho paralelo. Mas com relação a essa moça, tem uma coisa importante também, né? A moça é a mesma que estava na outra, né? Porque ela, em dado momento, ela me pergunta assim, se eu cair daqui, com certeza eu vou morrer, dói, né? Vai doer, com certeza eu vou morrer. A gente tem toda outra coisa que ela diz assim, tem bombeiros? Eu digo que não. Então, eu menti para ela, né? Eu disse que não tinha bombeiro, porque não tinha. Ela tinha dito que se tivesse, ela se jogava. Depois, ela provavelmente vai doer. Nem sei se chega a sentir dor, né? Eu falei para ela que eu não sabia, mas que eu achava que ia doer. E que há um caso de uma pessoa que se joga de um lugar alto e não morre. Pelo menos um está no livro do 23º, que é do Noir, né? Tem uma reportagem sobre uma reportagem, né? Então, quer dizer, existe a chance dela não morrer, né? E aí ainda dei outra informação. O que eu sei é que as pessoas se jogam no 12º, no 10º a gente ouve as pessoas gritando socorro. Então, quer dizer, existe esse dado também, né? O que aconteceu? Eu menti para ela. Quando ela sai, que os bombeiros levam, a gente tem que continuar o atendimento. Eu não podia mais atender. Nesse momento, a Gabriela, também da equipe, dá continuidade ao trabalho, porque aí ela atende numa sala específica, continua o atendimento, e acompanha, essa menina foi internada no Pinel, tem que ser, quando os bombeiros salvam, né? O bombeiro atua,
tem que levar para o hospital psiquiátrico e a psicóloga continua acompanhando. Quando o pai chega, lembra que eu falei para vocês que devia ser verdade? O que ela falou, né? Embora ela tenha mentido muito. Quando o pai chega, a Gabriela relata que o pai diz assim, poxa, você é danada, né? Só porque... Ela mentiu sobre tudo aquilo que era soneto e conta a verdade sobre o que era mais importante. Né? Bom, por isso tudo é que nós trabalhamos com motivos e não com causas. Retomando aquele início, né? A causa do suicídio ela é posicionada de forma, na maioria das vezes, quando eu falo que 90% dos casos se devem a uma doença mental, a gente está dizendo que, colocando a causa no biológico, né? Então, a causa predominantemente recai sobre o biológico, ou sobre o social, ou sobre o psicológico. Nós não trabalhamos com causas. Reafirmando a campanha da BP do ano passado, que foi bem controversa, de que suicídio é emergência psiquiátrica, que essa é a forma de, digamos assim, tratar a questão. Né? Também não é isso que nós constatamos. Dos casos que nós atendemos lá, 10 minutos, dos casos que nós atendemos lá, não há tanta frequência de emergências psiquiátricas, né? Eu diria assim que, ainda não fiz o levantamento não, acho que a gente até pode fazer, mas um percentual bem grande são de pessoas que estão questionando a vida ali por qualquer motivo e não que carreguem uma patologia subjacente, né? E é bem interessante o que você trouxe dessa preocupação da menina, assim, de se ia dar certo e se traria alguma dor, né? Que é algo que em algumas situações eu pude ver também, né? Em determinado momento, a pessoa que eu estava atendendo falou que estava pensando em suicídio e eu perguntei, bom, e o que você está pensando em relação a isso? E a pessoa ficou meio constrangida com a pergunta, ficou um silêncio assim, meio constrangedor, e depois ela respondeu, bom, eu só queria um meio que fosse letal. E aí a minha abordagem foi completamente fora dos padrões, né? Aí vocês não vão conseguir ver, mas eu uso uma prótese na perna esquerda. E a única reação que me veio na cabeça no momento para tentar desconstruir essa ideia foi falar, bom, você pode até querer, mas pensa bem, porque pode não dar certo. E aí levantei a barra da calça, deixei ele subentendido para a pessoa, né, ficar um pouco chocada com a situação, para que ela pudesse pensar, né? Então, assim, quase um paradoxo, né? As pessoas que querem morrer, que querem terminar com a própria vida, também não querem lidar com o que a morte implica, né? Que é sentir dor, que é falhar, talvez. E, assim, isso eu alertei para ele para que ele pudesse ter uma base mesmo, né? Assim, ele estava planejando e estava vivendo uma ilusão, né? Você pode tentar, mas você também pode falhar. E como é que seria para ele sobreviver com isso, né? Como é que seria, de repente, carregar uma sequela resultante dessa ação? Isso me faz lembrar, logo em 2008, quando eu entrei nesse grupo, né? Hoje sou eu que coordeno o ERJ pela Vida, na época era uma médica, em que uma moça se jogou do 3º andar. E ela morreu. Ela quebrou as pernas, mas não morreu. E quando a gente vai, se aproxima dela e pergunta o que aconteceu, né, que ela tentou acabar com a vida, ela diz assim, aí ela conta e diz assim, mas eu me joguei do 3º andar. E por que do 3º andar? Ela diz, porque eu tenho medo de altura. É muito interessante, porque a pessoa quer morrer, a altura não é mais problema, né? Você vê que nessas decisões não em todos os casos, mas nos casos que a gente acompanha, há subjacente uma indecisão. E a gente joga com isso, né? Se há uma indecisão, né, a dúvida, ela pode tanto se jogar para um lado como jogar para o outro. E quando a gente trabalha com essa pessoa, é meio que, como disse o Vitor, não tem muita coisa que a gente possa fazer, mas isso a gente pode ganhar tempo e sustentar a possibilidade de que a pessoa pense na questão,
para que outras possibilidades possam surgir. E a gente vê na nossa experiência que é isso que acontece, na nossa experiência clínica, né? A gente não tem nenhuma situação das que a gente acompanha de que houve uma reincidência, quer dizer, as pessoas não tentaram de novo. O que mostra que essa escuta atenta, essa escuta clínica tem um peso, tem uma importância. E o que a gente pensa também é que o curso de psicologia tinha que se preocupar mais com esse tipo de preparo com o aluno. Aí, voltando ao que eu falei no início, eu sei que o psicólogo clínico ele é poderoso, ele pode muita coisa, mas eu penso que tem que se preparar, entende? Tem que estudar sobre o suicídio. Nós estudamos muito, então nós pegamos tudo que a ciência diz sobre o suicídio, a gente lê poesia, a gente lê literatura, a gente tem os atendimentos, a gente vai sempre trazendo as informações novas para que a gente tenha uma visão mais ampla. E, acima de tudo, a gente tem que ganhar uma certa tranquilidade para poder lidar com essa situação, que é uma situação em que a pessoa pode acabar com a vida e você está ali com ela, né? E é óbvio que por um tempo aquilo vai ficar minando na tua cabeça, né? É óbvio que a gente não vai sentir culpa, nem desespero, nem raiva, nem revolta, porque nós sabemos que é uma possibilidade, mas é óbvio que, acho, né? A gente não perdeu ninguém, mas eu acho que vai dar uma certa tranquilidade. Então, vejam bem, lá na nossa universidade nós temos esse projeto, que é um programa de extensão, que é o ERJ pela Vida. Esse programa tem alguns projetos de extensão, inclusive nosso, é um projeto que é o do Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Social. A gente tem esse atendimento, já vou acabar, na clínica, então no SPA, o nosso grupo só atende situações de suicídio, atende lá individualmente, como vamos às escolas, atendemos o entorno. A gente criou uma disciplina eletiva, né, que tanto na graduação como na pós-graduação, para que a gente pudesse, nesse tripé, né, de extensão, pesquisa e ensino, a gente pudesse preparar os alunos da psicologia para ter uma formação mais específica, de modo que a psicologia possa abarcar esse campo de práticas, tá? Ontem eu estive na Secretaria de Educação do Estado, apresentando também o nosso trabalho na UERJ. Não lá eles pediram outro tema, mas eu aproveitei e falei um pouquinho porque o secretário de Educação estava lá. E ele disse que vai contratar 80 psicólogos para as escolas do Estado, né? Eu venho batalhando nisso, aquela entrevista que eu fiz lá na TV Escola, né? Por mais que a jornalista tentasse me cortar, eu dizia assim, tem que contratar mais psicólogo, tem que contratar... Não, mas isso daí está fora de questão. Eu falava mais um pouquinho assim, precisamos mais psicólogos na escola. Bom, então a nossa bandeira, o que a gente defende é que a psicologia tem muito a fazer, né? A psicologia, trabalhando no caráter, a nossa psicologia, sem trabalhar com perfis, sem trabalhar com antecipação, sem trabalhar com controle, faz uma prevenção que não antecipa, mas que acompanha o outro na medida em que o outro pede ou necessita ser acompanhado. Para quem quiser mais informações, tem essa publicação, né, do ano passado, esse livro que foi organizado, Suicídio Entre Morrer e Viver, que traz capítulos de vários autores sobre a temática. A gente tem 2 aí para mim, se alguém quiser. A gente está trabalhando no segundo volume desse livro, né, com novos capítulos. E para quem quiser ver um pouquinho mais do nosso trabalho, dia 30 de setembro, a gente vai ter um evento aberto na UERJ, que é o Seminário UERJ pela Vida, né, que faz parte desse programa, UERJ pela Vida, em que durante um dia inteiro a gente vai falar sobre essa temática. Quem quiser saber mais sobre o evento pode entrar no site do nosso laboratório, que é lafep.com.br. Eu tenho alguns panfletos aí para quem quiser da nossa campanha do Setembro Amarelo.
reportagem, se vocês quiserem saber, no dia 30 de setembro, como o Virgão falou, exato, vamos distribuir os panfletos, né? No dia 30 de setembro, a gente vai apresentar toda a nossa pesquisa, todas essas etapas de reconstrução, de destruição e de construção. Tá? A entrada é livre, tá? E vai ser o dia inteiro, vai ser uma segunda-feira, fechando o mês de setembro. E se vocês quiserem ir, vai ser legal, vocês vão poder saber um pouquinho mais de como a gente faz cumpre essas 3 etapas. Tá, obrigada, então. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Em primeiro lugar, obrigado pela palestra, parabéns. O que eu gostaria de saber é o seguinte: nós podemos afirmar que todo suicida, ele camufla uma situação? É possível fazer essa afirmação? E se ele dá sinais, assim, e como que a gente pode tentar reconhecer que está havendo uma camuflagem aí numa situação? Bom, eu acho que, primeiro, não é todo mundo que camufla, né? Inclusive, tem pessoas que falam abertamente, que estão planejando, muitas vezes a gente nem leva muito a sério, e elas vão lá e cometem, né? Então, na verdade, a gente tem uma multiplicidade aí muito grande. Agora, se a pessoa de fato quer esconder, as pessoas são espertas, né? A gente tem que confiar também na inteligência do outro. Possivelmente elas vão conseguir enganar a gente. Então, nesse sentido, se a gente começar a estabelecer sinais, até tentar ver o que não está ali sendo dito, a gente provavelmente vai se desesperar, a gente vai ficar sempre em alerta, a gente vai viver, né, tentando encontrar sinais. Eu lembro até de um colega lá do nosso grupo, do Guilherme, que num dia assim, ele estava um pouco mais pilhado assim, com isso, e tinha uma pessoa, não sei o que ela estava fazendo, vou imaginar aqui, vou dizer que ela estava olhando a paisagem ali da UERJ, como a Ana costuma ficar fazendo, e já foi abordada, né? Ele estava a pessoa na rampa olhando lá para a mangueira, e ele estava dentro da nossa sala, olhou pela janela e viu, olha, eu acho que aquela pessoa ali, não sei não, pode ser. E aí foi conversar com a pessoa, e, bom, não era nada daquilo. Então esse é o risco, né? O risco é que a gente fique aí como doido, né? Tentando ver nuances, sinais e prever e controlar algo que escapa, algo que a gente não consegue dar conta e que a gente precisa admitir que a gente não consegue dar conta. Exatamente. Agora, se a pessoa quiser camuflar, ela faz, né? Nós, se quisermos camuflar uma situação, nós camuflamos, isso é do humano. Então, o que a gente chama até do suicídio hermético. No silêncio, sem falar nada, absolutamente nada. Pode ler todos os manuais de PNL, microexpressões faciais e... Você não vai perceber. Não vai perceber. Não vai perceber. E é isso que o Vitor falou, que eu acho muito importante. Às vezes a gente lê sinais que são errados, como o Guilherme. Ele viu o rapaz ali e realmente é uma recomendação lá na UERJ, né? Se você vir alguém muito tempo, não, e lá você tem uma vista da favela lindíssima. Agora se chama comunidade, mas eu prefiro favela. É linda, né? Eu fico às vezes contemplando-la. E o segurança já veio, já ficou do meu lado, achando que eu ia me jogar, né? Porque aí a coisa já vem muito paranoica, né? A pessoa chega ali dentro e você já acha que porque está ali, porque está calado, vai se jogar. Então, você pode acabar vendo sinais que não existem, né? É complicada essa coisa dos sinais, muito complicada. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Uma pergunta prática. Não existe nenhum projeto de proteger aquela área ali?
acho que todo mundo conhece a UERJ, realmente é muito propício. Não existe nada para proteger, assim, de forma a diminuir o problema. Existe um projeto que já se iniciou de colocar telas, né? Mas eu particularmente penso assim, que é um paliativo. Paliativo em que sentido? Se a pessoa quiser cometer o ato, ela vai sair da UERJ e vai se jogar na frente do ônibus, vai procurar outro lugar, vai fazer outra coisa, né? Porque meios para tal, a gente tem vários, né? Inúmeros. Então, assim, se a pessoa quiser, ela pode cometer. Agora, a questão das telas, de fato, a UERJ tem investido nisso como uma forma de reduzir, né, o número de mortes ali no campus e preocupado em tentar fazer alguma coisa, mas o que a gente tenta mostrar é que talvez a rede humana, né, o acolhimento, a escuta atenta, talvez seja mais efetiva do que a rede de contenção física. Sim, a gente tem um exemplo assim, bem característico disso, né? Logo que eles botaram a tela no 12º andar, aquela menina de 13 anos foi para a UERJ. Ela não pôde se jogar ali na rampa, mas ela foi para o banheiro e se jogou pelo basculante do banheiro. Quer dizer, gente inteligente, né? Tem um lugar, a gente procura o outro. E outra coisa que está acontecendo é que as pessoas estão botando fogo na rede, as pessoas estão cortando a rede. Quer dizer, isso vai mostrando que a rede física, ela tem o seu lugar, né? Mas ela é muito mais fácil de burlar, muito mais fácil de você encontrar outra possibilidade de cometer o ato do que a rede humana. Porque a rede humana trabalha na tentativa de fazer com que a pessoa se demore na decisão. Mais alguma pergunta? Enquanto profissional, conforme o tempo vai passando, vocês aprendem a lidar melhor com a culpa, porque apesar de ser um suicídio, chega um momento que eu acho que acaba virando uma coisa meio rotineira. Quem nunca escutou teve um suicídio na UERJ, como é que vocês lidam com isso? Basicamente isso. Eu não sei se é uma questão de tempo, não. Talvez seja uma questão um pouco de perspectiva de como a gente encara isso, né? O programa UERJ pela Vida começou, né, frente a uma situação que gerou um certo desespero, assim, de preciso fazer alguma coisa, preciso dar conta disso. E de uma pessoa que já tinha anos aí de prática profissional, psiquiatra, né? Então, assim, talvez essa superação, se é que se pode falar assim, da culpa, passa muito mais pelo que eu falei em relação a uma certa humildade, assim, de reconhecer, bom, se não sou eu que opera essa mudança, essa reconfiguração, também não sou eu que causa, até porque a gente não trabalha com essa ideia de causa. Então, assim, o profissional não é o único responsável, não é aquele decisivo para o ato é complexo. E a culpa, por um lado, gera um sentimento ruim, né? Gera uma ideia assim de que se deixou a desejar, mas por outro reconforta no sentido de que, bom, se eu fiz errado naquela situação, então é possível aprender, na próxima eu vou dar conta. E é um projeto que falha constantemente, né? Se você já coloca de antemão isso como objetivo, provavelmente você vai ficar muito culpado. Exatamente. Foi o que eu falei, quando a gente faz aqui a primeira etapa da reconstrução, foi justamente para tirar a possibilidade de que a gente se sinta culpado, né? Quando a gente vê que historicamente o suicídio sempre aconteceu, né? Nosso momento não é privilegiado nesse sentido, e a gente vai vendo todos os motivos que estão em jogo naqueles que cometem suicídio em todos os tempos. Isso já nos deixa mais tranquilos, porque já nos mostra que não é algo que porque a gente quer, a gente vai abolir da vida, né? Então você já cauteriza a culpa, né? Eu acho que a gente volta um pouco naquela primeira questão que eu coloquei, né? O que é o suicídio, né?
no fundo o que a gente vai vendo é que o suicídio é um agrupamento meio arbitrário, né, para situações muito diversas. O motivo pelo qual alguém pensa em acabar com a vida pode ser muita coisa, pode ter uma variedade muito grande. Então, assim, reduzir tudo isso a um termo é complicado. Acho que é muito mais do que a palavra exprime. Então, não existe esse fator de risco. Nós não trabalhamos com fatores de risco, nós falamos logo no início. Agora, que existe quem trabalha com fatores de risco, trabalha mesmo perseguindo esses fatores. Nós não trabalhamos. Hoje a gente vive a banalização da morte. São jogos, a televisão, vários tipos de informação. Isso não seria a gente pode pensar assim, Mas é o que eu digo. Olha só, essa questão não é nova de me dar valor na vida. Os guerreiros, por exemplo, romanos, eles tinham que banalizar a vida para poder ir para a guerra, quer dizer, e vários povos, eles banalizavam a vida para poder sobreviver em situações totalmente adversas. Então, veja bem, independente do que está acontecendo, independente do momento histórico, querer acabar com a vida sempre foi uma possibilidade. O homem não é determinado por instinto, tal como os animais, dizem que nos animais não há suicídio, é só nos homens. Então, eles são indeterminados, eles não são determinados a ter de viver, e por eles serem determinados, a possibilidade de querer morrer existe e existiu em todos os tempos, em todas as culturas. Eu queria saber um pouquinho como é que é a chegada dessas pessoas para atendimento e como é que isso se dá vinculado ao SPA, né? Porque a gente teve numa mesa no passado, você falou que estava chegando muitos pacientes com a fala de suicídio e quando dava seu atendimento não era, né? Como é que tem acontecido isso agora? Assim, as portas de entrada no atendimento são muitas, né? Pode ser triagem da SPA, pode ser encaminhamento do NASCE, entre outras, né? Agora, enquanto a pessoa está viva, as questões são da vida, né? O suicídio é uma questão da vida, assim. Em um momento a pessoa pode trazer e em outro não trazer mais. Nesse sentido, assim, tem algumas pessoas que eu acompanho já há mais de um ano, há bastante tempo, e se eu passo o caso para outro psicólogo, talvez ele nunca saiba que em algum momento essa pessoa cogitou suicídio. Mas a questão não está mais acontecendo. O que acontecia no início é que as pessoas sabem que, para poder ser entendido pelo SPA, pelo grupo, de forma imediata, a pessoa chegar e dizer que ela pensa em suicídio. Era a senha. Mas isso foi acabando. Mas no início aconteceu muito, você lembrou bem, e a gente dizia assim, mas cadê o suicídio? Cadê o suicídio? Agora isso não tem acontecido mais. Mas tem isso que o Vitor falou. Muitas vezes, porque, na verdade, a Miriam é minha pós-doutoranda, o Vitor é doutorando, então, como eu estou na vice-direção, muitas vezes eles fazem a supervisão, os alunos estão atendendo, e eu chego depois. Aí eu chego e falo assim, mas essa pessoa é de suicídio? Porque as questões que ela traz não tem mais nada a ver com suicídio. Então, o que a gente percebe nos nossos atendimentos é que a pessoa fala nos primeiros encontros do suicídio e depois você não consegue mais identificar nada de suicídio ali. A pessoa vai trazendo as questões existenciais e o suicídio desaparece totalmente. Eu sempre pergunto, até para que nós possamos lembrar que a queixa inicial daquela pessoa estava atrelada ao suicídio. E isso é bem bacana. Agora, essa situação não parou de acontecer, felizmente, né? Quer dizer, pararam de disparar, olha, você diz que é suicídio, que você é logo atendido.
trabalho. Oi, boa tarde. Eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta a respeito da internação que vocês comentaram brevemente. Pelo que eu entendi, quando alguém tenta cometer o ato e é resgatada, essa pessoa é encaminhada para internação. E não só, pelo que eu entendi também, vocês podem perceber que seria importante encaminhar e fazem um encaminhamento. Mas como é que acontece isso? Assim, se a pessoa não quer ser internada, ela é encaminhada mesmo assim? Como é que vocês pensam isso? No caso da atuação dos bombeiros, assim, é meio que um procedimento padrão enviar para avaliação psiquiátrica. E aí é na avaliação psiquiátrica que se decide ou não para uma internação, que pode sim ser compulsória. Se a pessoa está, sei lá, em surto, se a pessoa, você vê que não tem condições assim de liberar, porque o risco é muito grande, né? E aí a gente pode até debater como é que se vê esse risco, né? Ela pode sim ser internada. E mais recentemente, né, esse ano, foi estabelecida uma lei de notificação compulsória. Então isso é algo que todos os profissionais de saúde e de educação também têm que estar atentos. Se você pega um caso que a pessoa relata suicídio, se há risco, você tem que comunicar às instituições de saúde, né? Você tem que notificar isso. E no caso de menores de idade, aí é um risco grande para as escolas, além dessa notificação do sistema de saúde, você tem que fazer uma notificação no Conselho Tutelar, o que pode, inclusive, ter aí vários encaminhamentos que podem até agravar a situação. Mas é isso, né? O que a lei estabelece é isso. No caso dessa moça que nós colocamos aqui, ela foi para o Pinel, mas quando o pai dela chegou, ela foi liberada. Então, foi liberada sob a responsabilidade de um responsável. Mas ela não foi considerada uma situação de que ela estivesse num surto psicótico. Tem uma situação engraçada que é o contrário, né? Uma pessoa que eu comecei a atender, a primeira coisa que ela falou foi: bom, eu estou aqui porque minha amiga falou para vir, mas eu já tive uma experiência muito ruim. Muito ruim porque eu fui no meu consultório particular, não tinha nada a ver com a UERJ e tal, poderia ser qualquer situação, né? A pessoa chega e fala: tive essa experiência muito ruim porque eu fui no psiquiatra e aí, bom, eu passei por uma demissão recentemente, consegui até outro emprego, mas um emprego que paga muito menos, no qual eu estou sofrendo várias humilhações, eu estou muito chateado, estou triste, e aí eu caí na asneira de falar para o psiquiatra que eu não estava vendo muito sentido na vida, que a vida para mim não estava mais sendo a mesma coisa, algo nesse sentido. E aí ela falou, eu não sei o que ele pensou, mas ele foi e trancou a porta e disse que eu só podia sair acompanhado. Então, bom, aí eu falei para ela, o que o psiquiatra achou é que você ia cometer suicídio. Ela falou, não, mas eu não estava pensando nisso, nunca pensei nisso. Mas aí essa frase, aí é um sinal, né, que ativou o alerta no psiquiatra de um risco de suicídio, ou é internação, ou ela vai sair daqui acompanhada e eu vou me eximir da responsabilidade, porque no final eu posso ser culpado. Foi mais ou menos isso, é um resumo da história. Eu considero que essa internação compulsória é muito problemática. E a gente prefere trabalhar, ficar com o coração na mão e não trabalhar sem o possível, sem pedir para fazer a internação compulsória. Inclusive, há relatos de pessoas que foram, né, passaram por câncer, foram internadas de forma compulsória e elas não conseguem nem mais passar na porta da UERJ. Porque há outros relatos, né, de pessoas que, inclusive, na internação conseguem dar um jeito de cometer das maneiras mais criativas e inimagináveis possíveis. Quando tempo essa palestra fez assim, 4 horas, não 4 horas não. Olha que a gente fica 4 horas. A gente tem que saber trabalhar. Agradeço muito a sua presença, muito obrigada pela palestra. Na verdade, foi uma aula, né?
verdadeiramente você fechou tudo aquilo que a gente vem ouvindo desde o primeiro dia. Foram exatamente as mesmas palavras, com os mesmos tons, que a gente realmente tem que saber que é falar e escutar. Você, na verdade, você tem que aprender a escutar o outro. Mais escutar do que falar. Porque a outra pessoa que tem que falar para você, você está pronto para receber, lógico. No caso de suicídio, no caso da psiquiatria, psicologia, vocês têm que treinar muito, né? Porque não é fácil. Pelos seus relatos, a gente já estava sofrendo. Então, eu agradeço a sua presença. A gente